Olá, professores, sejam bem-vindos a esse encontro do programa Inova Educação. Meu nome é Cristina, estou como professora coordenadora de núcleo pedagógico aqui na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Hoje vou falar para vocês um pouco a respeito do componente curricular eletivas. Então vamos lá, pessoal. Nós temos, a Maristela já falou para vocês há um pouquinho a respeito do projeto de vida. E nós temos aqui a pauta com relação a eletivas. Num primeiro momento, farei uma retomada de alguns elementos, como os aspectos importantes referentes à eletiva, os objetivos, links e materiais de apoio, plano de eletiva. No segundo momento, falarei para vocês a respeito de eletivas e o período de atividades escolares não presenciais, a culminância. Como avaliar as disciplinas do Inova Educação? Maristela já falou um pouquinho, mas nós vamos retomar alguns aspectos. E orientações sobre o fechamento do semestre e eletivas, que é o comunicado COPED de 8 de julho de 2020, e o encerramento de nossa reunião. Objetivos, então, dessa reunião, dessa conversa a respeito de eletivas. Primeiro objetivo, retomar alguns conceitos fundamentais em relação à eletiva e orientações em relação às ações no período de atividades não presenciais. E falar para vocês a respeito do comunicado COPED de 8 de julho de 2020. Acredito que esse comunicado já tenha sido transmitido, passado para vocês pelos professores coordenadores, mas aqui nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessas orientações sobre o fechamento do semestre e eletivas presente nesse comunicado. Vamos lá então para o primeiro momento da nossa pauta, os aspectos importantes a respeito de eletiva. Bom, a eletiva é um componente curricular. Assim como o projeto de vida e tecnologia, a eletiva faz parte do programa Inova Educação. A eletiva, ela possui uma duração semestral e é de livre escolha dos estudantes. A publicação das ementas permite aos estudantes escolher de forma consciente a eletiva que desejam cursar. Então, as eletivas, elas levam em consideração o diagnóstico das produções realizadas pelos alunos no acolhimento, de forma a contribuir com a elaboração do projeto de vida. Elas partem, então, dos sonhos indicados pelos estudantes nas dinâmicas de acolhimento. As eletivas, elas estão conectadas diretamente ao projeto de vida e, assim, ao currículo, já que prevêem também o desenvolvimento de habilidades. As eletivas, elas possuem duas aulas semanais de 45 minutos cada, é ministrada por um professor que elabora o plano de eletiva, com base aí no projeto de vida dos alunos, e ela é planejada para culminar com um produto ou um evento a ser apresentado para toda a escola. Ela tem como princípio a questão da interdisciplinariedade e a integração de estudantes dos diversos anos e séries, haja visto que ela trabalha com a reenturmação. Objetivos da eletiva. Coloquei aqui para vocês 4 principais objetivos. Poderíamos colocar outros, muito mais objetivos. Porém, aqui eu gostaria de ressaltar o aprofundamento, enriquecimento e ampliação de conceitos, procedimentos ou temáticas relativas a uma disciplina ou uma área de conhecimento. Ela proporciona o desenvolvimento de projetos relacionados aos interesses dos estudantes e da comunidade a que pertence. Propicia o desenvolvimento da autonomia e a capacidade da tomada de decisões e a promoção e aquisição de competências relevantes para a vida. As eletivas, geralmente, elas partem de um tema ou de um problema, onde os estudantes são mobilizados, ou melhor, instigados de diferentes maneiras a tomarem decisões sobre o seu percurso formativo.
As eletivas podem ser consideradas, então, como um caminho para a diversificação das experiências escolares, com o objetivo de aprofundar, enriquecer e ampliar os estudos relativos às áreas do conhecimento, contempladas na Base Nacional Comum Curricular. Com relação a eletivas, e que vocês poderão acessar para aprofundar ainda mais o estudo, ampliar aí a possibilidade de preparar suas aulas. Então, nós temos aqui o primeiro site do Inova Educação, aqui onde nós temos a página principal, onde nós temos aqui ao lado componentes do programa Projeto de Vida eletivas. Tem uma descrição aqui bem simplificada, bem sintética do que são as eletivas, como elas ocorrem dentro da escola, desde o momento inicial, do acolhimento ao varal do sonho, todos os processos estão aqui. Nós temos a questão das formações, que seriam os cursos desenvolvidos em 2019 e 2020, contemplando os três componentes curriculares do Inova, tá? E o projeto de vida, eletivas e tecnologia. Nós temos os materiais, a apostila de acolhimento, a apostila dos alunos, dos professores. Nós temos aqui vídeos abordando temas relacionados a projeto de vida, eletivas e tecnologia. Nós temos o Movimento Inova. O que é o Movimento Inova, que ocorreu em 2019, o primeiro movimento, ocorreu recentemente, agora em 2020, o Movimento Inova. E temos também uma sessão de perguntas e respostas, tanto para professores quanto para alunos e para a imprensa, a respeito desses componentes. Voltando, então, à nossa apresentação. Nós temos um outro link, ou melhor, um site de material de apoio, que foi apresentado também pela Maristela, que é o site da IFAP, onde nós podemos encontrar aí materiais dos três componentes curriculares. E na questão das eletivas, nós temos aqui o cardápio de eletivas, que nada mais é do que uma lista de possibilidades ou de possíveis temas de eletivas que poderão ser desenvolvidos pela escola, por vocês, professores. Um outro link ou um site que nós temos com bastante materiais seria o site da Escola de Formação dos Profissionais da Educação, onde aqueles professores que realizaram os cursos de formação básica e aprofundada poderão encontrar ali materiais relativos à eletiva e ali também aprofundar mais seus estudos e a preparação de suas aulas. E nós temos também nesse site da Escola de Formação os ATPC em rede, onde há pautas e percursos formativos em rede, contemplando a temática ou componente curricular eletiva. É importante ressaltar, pessoal, que as eletivas, elas são um componente curricular diferenciado. Ela possui uma organização diferenciada, que nós já falamos, que é a questão da reenturmação, onde alunos de diferentes séries são agrupados de acordo com o tema ou de acordo com a área de interesse que percorre ali seu projeto de vida. Bom, os alunos são articulados para o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. Essas habilidades estão presentes no currículo e as competências socioemocionais algumas foram abordadas pela Maristela, estão presentes na Base Nacional Comum Curricular. E, portanto, o trabalho com eletivas, ele pressupõe um trabalho diferenciado. Então, nós temos aqui um slide que apresenta para nós uma sequência, uma série de ações para o desenvolvimento das eletivas. As eletivas, elas não possuem organizador curricular como os demais componentes.
pois ela deve ser planejada para apoiar o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. Então, nós temos que propor situações didáticas diversificadas com foco principal no desenvolvimento e consolidação de áreas do conhecimento, de habilidades curriculares e também de competências presentes na Base Nacional Comum Curricular. Como fazer isso? De forma contextualizada, de forma prática. E para que isso ocorra, nós temos o desenvolvimento ou o planejamento das eletivas por meio de um plano de eletiva. O plano de eletiva, ele contempla todos esses elementos que eu vou passar aqui para vocês. Mas aqui eu vou enfatizar, ou melhor, eu vou ressaltar de forma bem sintética alguns aspectos, tá? Então, o plano da eletiva ele tem que ter um título, qual é o nome da eletiva, o professor aqui desenvolverá essa eletiva, a ementa, que é uma descrição discursiva e instigante a respeito da eletiva. É essa ementa que vai despertar ou vai atrair o interesse do aluno ou não em participar desta eletiva, pois essa ementa vai ser apresentada no feirão. A justificativa, que ela apresenta para nós a relevância da eletiva para a vida do aluno e também a sua articulação com as outras áreas do conhecimento. Os objetivos, que seria o que se pretende alcançar com essa eletiva, e as habilidades envolvidas, no mínimo 3 habilidades do currículo, são solicitadas para serem contempladas aqui. E 3 competências socioemocionais. Nós temos também os eixos temáticos, 4 eixos temáticos, onde é importante destacar aqui qual eixo vai ser valorizado para o desenvolvimento dessa eletiva. É investigação científica? Por meio de uma pesquisa, de um estudo, os alunos vão desenvolver ou vão desenvolver um conhecimento a respeito de um determinado assunto. É uma mediação, intervenção sociocultural, onde a partir de um problema presente na comunidade escolar ou mesmo no bairro, como por exemplo a questão do lixo ou a questão do problema com a água, os alunos vão intervir. Ou processos criativos, desenvolver uma tecnologia, uma ação para resolver determinado problema, ou até mesmo um outro eixo, o empreendedorismo, criar algo, abrir uma empresa, propor um negócio. Então, são esses 4 eixos principais. E nós temos também, é muito importante colocar no plano da eletiva, o conteúdo programático. O que a seletiva vai abordar, trabalhar? A metodologia, a forma de desenvolvimento dessas aulas, os recursos didáticos que serão utilizados, os eixos temáticos e a culminância. Como se dará essa culminância? Por meio de uma apresentação? Por meio de um sarau? Por meio de uma intervenção social? E a avaliação, os instrumentos de acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos. E também o cronograma semestral, colocando aí as datas do desenvolvimento de cada conteúdo programático e as referências utilizadas para a elaboração desse plano de eletiva. E no período de atividades escolares não presenciais, o que nós temos, então, com as eletivas? Bom, no período de atividades escolares não presenciais, nós temos a transmissão de aulas de eletivas pelo Centro de Mídia de São Paulo, que podem contribuir para as discussões propostas pelo professor em seu plano de eletivas. Mas não há obrigatoriedade de se trabalhar esses temas. Se esses temas não dizem respeito ao plano de eletiva, não há necessidade do professor trabalhar. O professor poderá ou pode utilizar dessas aulas transmitidas
desde que essas aulas contemplem o assunto que ele está trabalhando ou o assunto previsto no semestre ali. Outra coisa que o professor pode estar realizando também, o desenvolvimento dos projetos temas previstos para o semestre, ou, caso necessário, a realização de adaptações. Então, se ele percebeu que aquele tema, aquele projeto da eletiva está comprometido nesse momento, realiza uma adaptação para o desenvolvimento dele. E, muito importante, a elaboração de planos de aulas semanais ou roteiros de estudos destinados aos alunos e à equipe gestora. O documento orientador de atividades escolares não presenciais, que eu vou apresentar aqui para vocês, é esse documento de abril e de maio, que foi atualizado em maio. Ele coloca aí para todos os componentes curriculares a importância da elaboração de roteiros de estudos ou de planos de aulas semanais. Então, eu venho aqui só para afirmar que com as disciplinas de eletiva, projeto de vida e tecnologia, o mesmo é esperado, é válido também. Bom, a culminância, que é o produto final da eletiva, ela expressa a síntese do trabalho realizado. Os estudantes têm a oportunidade de mostrar o que aprenderam, que saberes construíram e que valores agregaram às suas vidas. Os estudantes expõem o que produziram ao longo do processo para aqueles que comparecem à culminância. No caso agora de atividades não presenciais, aqueles que estão acompanhando a culminância. É importante ressaltar, pessoal, que a culminância é o produto final da eletiva. A eletiva é todo um processo, possui toda uma dinâmica com atividades que permitem ao aluno se apropriar de conhecimentos, aprofundar, diversificar experiências, enriquecer os seus estudos. E o produto vai ser a culminância, que pode ser por meio de uma apresentação ou até mesmo por meio de uma apresentação oral ou até mesmo uma apresentação de uma produção realizada pelos alunos. Aqui nós temos alguns exemplos de eletiva muito interessantes na rede, desenvolvidos na rede estadual, que está presente lá no curso do Inova Formação Aprofundada. E eu quero colocar para vocês como alguns exemplos, então, de eletivas. Vamos lá? Então, nós temos aqui, pessoal, o site da Escola de Formação dos Profissionais da Educação. Como eu disse para vocês, o curso Formação Aprofundada Eletivas. O professor que realizou o curso poderá acessar e assistir novamente esse podcast que eu vou passar para vocês, que eu acho bastante enriquecedor neste momento de fechamento de bimestre. Vamos lá então ouvir o podcast. Olá, meu nome é Wesley, passei por uma eletiva que sustentava o meu PV. Já fiquei tanto quanto bem impressionado, né, porque eu tenho o PV voltado para a área artística, né, o design de games, que é algo que eu nunca imaginei que ia ser uma eletiva dentro de uma escola. Passei por ela durante um ano inteiro, fiquei 2 semestres nela. E desenvolvi meus 2 primeiros jogos dentro da eletiva, um em 3D e o outro em 2D. E aí, desde então, eu comecei a focar mais nessa área, em procurar outras formações. Comecei a fazer cursos de design, de modelagem e segui o meu PV. Hoje eu tenho certeza, eu quero seguir essa área. E a eletiva fez muita diferença porque ela deu o primeiro contato para eu conseguir entender melhor de como funcionam essas coisas, né? Um trabalho em equipe, exige muita precisão em alguns detalhes. Foi algo assim imersivo, mesmo que eu ainda não esteja dentro da área. E isso foi muito bom.
E é isso. Bom, pessoal, nós tivemos aí, então, a fala do aluno Wesley. Agora nós vamos para uma que é da professora Kátia, que ela vai nos contar um pouquinho a respeito de como ocorreu a eletiva na escola em que ela leciona. A minha eletiva foi uma eletiva de hip hop, né? Os alunos escolheram o nome O Grito, como uma maneira de se expressar através do desenho, das poesias e da dança. Foi uma eletiva muito prazerosa, uma eletiva em que os alunos foram protagonistas, montaram um livro de poesia e a eletiva tinha como base os valores humanos. O hip hop já é mais uma poesia de manifesto sobre diferenças e desigualdades sociais. O adolescente, ele sente muito, né? O adolescente, ele já é conflituoso por si, por natureza. Então, eu queria ouvi-los. Como o bairro é um bairro de classe média, foi um desafio, né? Adaptação em fazer o aluno ser argumentativo. Pensei muito na BNCC, o aluno argumentativo, o protagonismo do aluno e contemplar o projeto de vida. O que facilitou o processo foi realmente o protagonismo dos alunos. Nós só demos a ideia foi lançada e eles se dividiram. Quem tem mais habilidade para o desenho, vem comigo. Quem gosta de escrever poesia ou conto, foi livre. O resultado foi a produção de um livro de poesia, que eu me orgulho muito. A proposta de culminância foi uma sessão de autógrafos. Então nós montamos uma sala com coquetel para receber a comunidade, os livros, os alunos que deram a sugestão, professora, e se a gente trocasse o livro por 1 quilo de alimento? Seria o trabalho do aluno revertido em uma ação social. Então foi um sucesso, eles fizeram sessão de autógrafos e fizeram as dedicatórias. Eles fizeram uma dedicatória para cada pai, para cada membro da comunidade que fez parte da nossa culminância. Quero apresentar para vocês agora a fala dos alunos referente a essa atividade. A minha eletiva foi sobre o hip hop. A gente trabalhou sobre empatia. A professora teve essa ideia e aí eu vi, aí eu acho que me identifiquei. O hip hop não faz parte mais da minha rotina, nem nada. Mas eu sempre via esses no YouTube ou em algum lugar e eu sempre achava interessante. Então eu decidi participar por causa disso também. Eu participava fazendo escrita, poesia e às vezes a gente conversava sobre coisas que acontecem, notícias. O momento mais marcante da letiva foi quando a gente recebeu o livro. Quando a gente viu que o trabalho estava pronto, a gente viu que o sonho se realizou. E aí, quando a gente sentou na mesa e começou a assinar os poemas, e a gente via as pessoas vindo para trocar o livro por 1 quilo de alimento, foi marcante. Nós vimos aí a fala da professora e a fala de um aluno a respeito da eletiva que abordou o hip hop. Então, na fala da professora, nós vimos o entusiasmo da professora falando que houve um produto, que foi a confecção de um livro, onde o aluno aborda que desenvolveu uma habilidade ligada à questão da leitura e da escrita. Nós também percebemos pela fala da professora que houve a culminância, uma sessão de autógrafos. Os próprios alunos sugeriram a realização dessa sessão de autógrafos. Aí nós temos uma competência, que seria a confiança,
né, desenvolvendo o protagonismo. E uma outra competência que foi falada pelo aluno foi a competência socioemocional da empatia. Então, eu quis passar para vocês esses 2 vídeos para nós termos a possibilidade do conhecimento de outras formas de trabalho. Como avaliar as disciplinas do Inova Educação? Então, isso é um outro elemento que a Maristela abordou. Ela falou um pouquinho a respeito da questão da avaliação, né? O currículo paulista, ele prevê que a avaliação seja utilizada como um recurso pedagógico que permite acompanhar a progressão das aprendizagens. Então, é muito importante, o currículo paulista já coloca isso para nós, é muito importante que a avaliação ela seja composta pela combinação de 3 tipos de processos, ou 3 tipos de avaliações. A diagnóstica, que é no início do processo formativo, a avaliação formativa, que é aquela que ocorre ao longo do desenvolvimento das aulas, e a avaliação somativa, que é ao final do processo, considerando tudo aquilo que o aluno desenvolveu ou que o aluno alcançou ao longo do percurso de aprendizagem. Bom, a Maristela também colocou para nós que as disciplinas do Inova, tecnologia, projeto de vida e eletiva, elas não têm conceito, assim como as disciplinas regulares ou como os componentes regulares. No Inova Educação, os componentes curriculares, eles recebem conceitos, ou seja, engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. O engajamento total, ele refere-se àquele aluno que comprometeu-se de forma produtiva e efetiva nas ações e atividades desenvolvidas ao longo do bimestre ou semestre, dedicando-se e apoiando os colegas. O satisfatório comprometeu-se em parte das atividades. E o engajamento parcial comprometeu-se pouco com as atividades e dedicou-se pouco, apoiando também muito pouco os alunos, os colegas. Como avaliar as disciplinas do Inova Educação? É importante que os professores diversifiquem as estratégias de avaliação, como propor autoavaliação, criação de portfólios, a observação. Nesse momento é muito importante, de atividades não presenciais. É importante que os professores acompanhem os alunos pelos chats, acompanhem pelo WhatsApp, pelos grupos de discussão, registrem, façam registro do desenvolvimento dos estudantes e também façam as devolutivas do processo de aprendizagem, para que o estudante possa entender como ele está evoluindo. Agora nós vamos ver orientações sobre o fechamento do semestre e eletivas. Nós temos aí as orientações do comunicado COPED, de 8 de julho de 2020. O comunicado COPED, ele nos coloca que para esse segundo bimestre, para o fechamento desse segundo bimestre e o início do segundo semestre, alguns ajustes são propostos. E 2 possibilidades de ajustes existem. A possibilidade de encerrar as eletivas do primeiro semestre até 31 de julho, que é o final do segundo bimestre. Aí, se as escolas optarem por encerrar as eletivas nesse segundo bimestre, já que muitas escolas já têm tudo planejado, conforme foi orientado no planejamento do início de julho, elas devem seguir com seus planos. Se elas já tiver tudo planejado, poderão encerrar. A culminância poderá ser de 2 formas. Poderá ser num formato síncrono ou um formato assíncrono. Um formato síncrono, que prevê um bate-papo online com o aluno, ou uma live para apresentação, ou um debate.
um formato assíncrono, um vídeo gravado que vai ser disponibilizado em redes sociais, ou a mesma publicação de imagens em redes sociais, elas vão ficar ali disponíveis, ou até mesmo um podcast. É importante ressaltar que, se as eletivas, a escola optar por encerrar as eletivas agora, até 31 de julho, será necessário organizar um feirão de eletivas de forma não presencial. Então, as escolas terão que planejar esse feirão, um novo feirão. Realizar novas ementas e planos de eletiva para oferecer nesse feirão de eletivas. E também realizar uma nova reenturmação. Essa nova reenturmação, o Boletim Compede prevê a realização para o mês de agosto. A segunda possibilidade que o Boletim Compede nos coloca é a possibilidade das escolas continuarem trabalhando no segundo semestre com o mesmo plano de eletivas criado no início do ano. Mas para isso é importante alinhar com os alunos a continuidade. Não será preciso fazer nova reenturmação e as atividades de culminância poderão acontecer no final do segundo semestre. Mas, se a escola optar por essa possibilidade, essa decisão deverá ser registrada em ata de ATPC. Mais uma informação muito importante. Independente da escolha da escola, as regras de registro de notas e frequência bimestral na sede valem para todos os componentes. O professor deve fazer este preenchimento no caso do estudante estar participando, entregando as atividades. Se o estudante não estiver acompanhando ou entregando as atividades, por qualquer razão, terá a oportunidade de fazê-lo no retorno às aulas presenciais. A plataforma sede está sendo adequada para permitir que a escola efetue a alteração da vigência das eletivas cadastradas. E será encaminhado pela Compede um comunicado com essas instruções. E ressaltando, as escolas devem comunicar aos estudantes e responsáveis sobre as regras para o trabalho com as eletivas no segundo semestre. Bom, pessoal, eram essas informações e orientações que nós temos para passar para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês nesse encontro, nessa reunião, e até um próximo encontro.